Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo a vitória do Coringão aí, né? Corinthians 2, Flamengo 1, direto do Maracanã. Vitória importantíssima do Corinthians aí, que selou, né, a vaga de forma direta para a próxima Copa Libertadores, né? Um resultado que o Corinthians precisava, uma decisão que o Corinthians precisava tomar logo, né? Até para ver como é que o Corinthians vai fazer com o novo técnico, se vai seguir com o Vitor Pereira, né? Vamos ver, né? Então, essa vitória foi importantíssima, né? E também dando uma vingada em cima do Flamengo. É claro que não vai apagar a final da Copa do Brasil, né? Mas, enfim, era uma vitória que eu acho que o grupo do Corinthians também precisava, né, cara? Pra terminar esse ano de uma maneira digna, né? Tudo bem que o Flamengo tava com seus jogadores reservas, a maioria ele não estava muito bem para jogo, né? Por causa das festas, né? Os caras foram campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, né? Mas não interessa, o Corinthians foi lá, fez a parte dele, né? Fazia muito tempo que o Corinthians não venceu o Flamengo dentro do Maracanã, né? E acabou vencendo aí, né? Se você for ver, o saldo acabou empatado, né? Corinthians e Flamengo jogaram 6 vezes, 2 vitórias para cada lado e 2 empates, né? Então, é claro que os empates do Flamengo e as vitórias foram mais saborosas, né? Porque foram todos eles nos mata-matas, né? E uma decidiu a Copa do Brasil, né? Mas enfim, né, cara? O Corinthians foi a campanha com o Cássio no gol, no lateral direito Bruno Mendes. Não sei se o Fagner perdeu a posição ou se o Fagner não estava pronto para jogar, né? O importante é que achei que foi uma boa decisão. O Fagner não estava jogando bem, né? Então acredito que Bruno Mendes ali foi uma boa opção, né? O Rafael Ramos tava com Covid, parece. E se você for ver bem, o Bruno Mendes talvez, mesmo sendo improvisado ali, seja o lateral mais consciente, né? O lateral direito do Corinthians atualmente, né? A dupla de zaga Balbuena e Robert. Robert que talvez seja até titular, viu? Eu não sei dizer. Acho que a dupla titular ainda é Gil e Balbuena, né? Mas com certeza o Robert passou pelo Raul, né? O Raul fez um monte de cagada, se machucou, depois voltou, né? Foi importante em algumas fases do ano, né? Mas depois da última cagada contra o Juventude, o Robert realmente passou, né? Na hierarquia dentro do grupo, né? Depois de Gil e Balbuena, o Robert é o zagueiro principal, né? Dividindo com o Bruno Mendes, é que o Bruno Mendes está mais para lateral direito hoje em dia, né? Enfim, na lateral esquerda é o Fábio Santos e o meio-campo ali composto com o Fausto, do Queiroz e o Juliano, né? Na frente o Roger Guedes pela esquerda, pela direita o Vital e no comando do ataque Yuri Alberto, né? Cara, o Corinthians, como foi esse primeiro tempo, né? O Corinthians e o Flamengo começaram se estudando um pouco, né? O Flamengo estava numa estrutura de jogo um pouco diferente, né? Apostando mais nos seus pontos, no Marinho, que fez uma péssima partida, no Everton, né? O Everton Cebolinha, num 4-3-3 ali. Saíram um pouco daquelas jogadas pelo meio que eles tentam, né? Com o Everton, o Ribeiro e o Arrascaeta. E o Corinthians demorou um pouquinho para engrenar no jogo, né? Começaram a se estudar um pouquinho mais. O Corinthians com aquele velho problema, né? Que a gente já fala aqui há muitos vídeos, né? O Corinthians ele ainda não acertou a marcação alta do Vitor Pereira, que ele tanto preza, né? Dá ali o perde pressão. O Corinthians ainda não tá com isso acertado, tá ligado? Então, algumas vezes o Flamengo tinha muito espaço nas costas, né? Principalmente quando o Duqueiroz subia junto com o Fausto, ou só o Du, né? Pra tentar, né? Fazer uma marcação mais alta. Mas o Flamengo conseguiu escapar com muita tranquilidade dessas situações, né, cara? Enfim, o Flamengo foi ter uma oportunidade boa, cara, numa falta, né, que o Vidal bateu na cabeça do Pablo, ex-Corinthians, né, o zagueiro, e o Cássio fez uma baita de uma defesa, né? E já logo na sequência o Corinthians, ele revidou, né? Teve uma quebrada, que foi o Bruno Mendes que afastou, ou foi o Balbuena, não lembro agora. A zaga do Flamengo falha, né? Foi muito parecido com aquele lance em Itaquera pela Copa do Brasil, né? Na ida, e aí o Yuri Alberto partiu, dessa vez ele conseguiu tomar a melhor decisão, né? Ele passou um rolinho no Fabrício Bruno, driblou mais um maluco do Flamengo e bateu de perna esquerda, e o Hugo fez uma boa defesa, né? Então tava 1-1 ali em chances criadas, né? E depois desse lance o Corinthians começou a ter mais posse de bola. No começo só o Flamengo tinha posse, né? Mas passando um pouquinho de tempo, né? O Corinthians começou a ter mais posse de bola, que é mais o estilo do Corinthians, né? Esse estilo do Vitor Pereira. Embora ele saiba se portar lá atrás, o Corinthians ele precisa ter a posse, né, para conseguir frequentar a área do adversário ou tentar uma chance de gol. O Corinthians não funciona muito no contra-ataque, com jogadas mais rápidas, né? Esse é o defeito do Corinthians. Então, quando o Corinthians começou a ter mais posse de bola, começou a rodar, o Duqueiroz começou a infiltrar bastante, né? O próprio Matheus Vital, né, fez um salseiro ali pela ponta direita, né? Conseguindo arranjar uns cruzamentos ali pro meio da área. E um desses cruzamentos, né, o Juliano finalizou e a bola pegou na trave. No rebote, né, o Roger Guedes chutou e o Hugo fez uma defesa tranquila ali com a perna, né?
mas o Corinthians começou a crescer, né? E no contra-ataque dessa jogada, o Flamengo não conseguiu finalizar rápido, mas quando a bola sobra pro lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, ele finaliza ali de fora da área e o Cássio faz uma boa defesa também, né? Então acabou ali um bom primeiro tempo, né? De Corinthians e Flamengo. Ali tava meio que pau a pau. Mas o Corinthians consegue no finalzinho do primeiro tempo, né? Depois de uma saída de jogo ali, que os caras começaram a tocar meio displicente do Flamengo, né? O Corinthians com o time todo lá na frente consegue roubar a bola, acho que com o Fausto. Ele consegue achar o Matheus Vital ali na ponta esquerda. Nesse momento ele tinha acabado de trocar com o Roger Guedes, né? De lado do campo. Ele foi pra dentro, né? Cruzou de perna esquerda do Queiroz, o melhor estilo Elias, né? Chegou chapando contrário, assim, ele só empurrou a bola pra dentro do gol, né? Um belo gol do Duqueiroz que coroou um bom primeiro tempo do Duqueiroz, né? O Duqueiroz, o que acontece? Mesmo ele jogando mal muitas das vezes, né? No Corinthians, ele é o único cara que consegue fazer o que o Vitor Pereira pede ali, né? Porque, assim, essa marcação alta do Corinthians, que o Corinthians faz, tá um pouco desajustada. Eu acredito que não seja culpa do Du, tá? Eu acho que peças ali como Roger Guedes e Juliano não faz o movimento correto, sabe, para subir todo mundo junto. É sempre um timezinho atrás, o próprio Renato quando tá de titular, né? Mas eu acho que o Fausto, o Du e o Yuri Alberto, eles sempre fazem o movimento correto, né? Então, entre as opções pro meio campo, entre o Duqueiroz, Cantillo, Rony, Xavier, o Duqueiroz é a melhor opção. Talvez ele só perca pro Maicon, mas o Maicon nunca tá em boas condições de jogo, né? Então, assim, mesmo ele sendo xingado, criticado, ele faz ali o primeiro item do papel dele, né? Que é roubar a bola, que é brigar, que é fazer o box to box. O problema para ele ser um puta meio campista, né? E aí eu acho que você tem que analisar também o que ele vai se tornar, tá? Se ele fizer os movimentos que a gente espera dele no ataque, ele seria um puta meio campista. Mas como ele erra muito, ele é só ok. E às vezes a galera acaba pegando um pouco no pé dele, né? Eu também, eu vejo o jogo, eu fico irritado quando ele erra um tipo de passe, não consegue acertar o gol, né? Mas quando ele consegue, que nem fez hoje, de fazer o box-to-box correto, de se apresentar, hoje ele conseguiu fazer o gol, mas não precisava fazer o gol, mas de finalizar corretamente, trazer algum tipo de perigo, ele, ele vai viver um grande momento na carreira dele, né? E talvez possa até evoluir, né? Mas falta esse itemzinho ali no Duqueiroz, né? A parte ofensiva dele, que é muito fraca, não é que é só ruim, sabe? Ou que não é tão boa quanto a parte defensiva, é muito fraca, praticamente não existe, né? E hoje ele conseguiu acertar a maior parte dos lances, né, se apresentou muito bem, né, combateve muito bem e ficou coroado com o gol, né, o Duqueiroz fez seu segundo gol aí na sua carreira e o segundo gol com a camisa do Corinthians, né, ele tinha feito o gol esse ano já lá na Bombonera, na fase de grupos, né, acabou 1-1 aquela partida, então o Duqueiroz faz o seu segundo gol, né. De destaques, o Robert, né, o maluco é loucão, mano, mas ele dribla muito bem, velho, eu particularmente não curto muito o zagueiro super habilidoso, que brinca muito, né? Gosto mais quando o cara é mais sério, faz o feijão com arroz e compromete zero a defesa, né? Mas o Robert, ele dá os dribles dele lá, não é igual ao do Raul, que é um pouco displicente. O moleque realmente tem qualidade, né? Sangue frio da porra, né? Ele dribla assim, ele tem assim um jeito de volante ali dos bons, né? E ele tem só 19 anos, né? Um ótimo primeiro tempo, uma ótima partida, né? O Yuri Alberto, ele começou errando um pouco as tabelas com o Juliano, com os próprios caras do meio campo ali, com o Fausto, com o Du, com o Roger, né? Mas depois ele foi pegando no tranco nesse primeiro tempo, né? Enfim, virou o primeiro tempo aí, Corinthians 1-0. E aí no segundo tempo, cara, o Flamengo faz um gol muito rápido, já no início, né? Gol ali com um dos moleques da base, que eu esqueci o nome dele. Esse gol eu fiquei um pouco irritado, né? Mas depois eu vi várias vezes o gol. Foi um puta lance perfeito ali do Everton Cebolinha, né? Porque na hora que ele corta o Matheus Vital, eu fiquei procurando o Bruno Mendes, né? Porque a gente sabia que o Everton ia passar várias vezes pelo Matheus Vital. No primeiro tempo, o Matheus Vital teve que voltar várias vezes para conter ali a dobradinha, né? Everton e Ayrton Lucas, né? Os dois estavam com o pé trocado, né? O Ayrton fazia o fundo e o Everton cortava pro meio, né? Então deu o trabalho da porra ali, né? E na hora que ele corta o Matheus Vital, eu fiquei puto, né? Porque o Bruno Mendes estava fechando o meio. Acho que ele esperava que o Everton ia dar pro meio. Aí ele mete uma trivela, né? Encontra o menino da base ali do Flamengo. Eu acho que o Cássio deveria ter ficado no gol, tava um pouco longe ainda, mas ele tentou confrontar ele mais o Balbuena. Ele só cavou em cima do Cássio e empatou o jogo ali, né? Enfim, foi um belo lance do Everton Cebolinha, né? Se você for ver. Na hora eu fiquei puto, que eu achei que foi uma desatenção da zaga. Porque na minha cabeça o Bruno Mendes tinha que fechar o lado, né? Mas ninguém tinha passado, o cara passou pelo meio, né? Ele foi cobrir o meio
e deixou a zaga desprotegida, né? E o Everton, pô, ele achou o passe perfeito ali, né? Não ficou nem tão pelo meio pra zaga cortar e não tão pela esquerda para ele precisar ajeitar, né? Ele só pegou e cavou em cima do Cássio, né? Enfim. E aí depois, cara, o Flamengo começou a mandar no jogo e o Corinthians não fez mais nada. Só que assim, o Corinthians ele soube se proteger. Teve diversos cruzamentos na área, mas não teve muitas defesas do Cássio, não teve nenhuma defesa perigosa. Teve uma que o Everton cruzou fechado e o Cássio teve que dar um soco, né? Mas de resto, embora o Flamengo roubasse muito rápido as bolas do Corinthians, né? O Corinthians atacou zero o Flamengo no segundo tempo. O Flamengo não deu perigo real, né, pro Corinthians, né? Embora, se você for ver, depois que acaba o jogo eu posso falar isso, né? Mas vendo o jogo você estava preocupado. Pô, o Corinthians não consegue dar um contra-ataque, não consegue assustar o Flamengo, né, cara? Depois o Corinthians faz duas substituições, né? Ele coloca o Vitor Pereira, né, que tava suspenso, tava o Felipe Almeida no banco, né? Mas ele coloca o Renato no lugar do Matheus Vital e o Ramiro no lugar do Roger Guedes, né? Aí ele faz um bacião ali, né? Um 4-5-1 fudido ali, né? Não tinha mais nenhum elemento de velocidade. Fechou ali com o Ramiro e com o Renato, né? E o Corinthians ele vai fazer o gol dele, cara, numa única subida que o Corinthians tem no jogo todo do segundo tempo, que é com o próprio Bruno Mendes, né? O lateral improvisado, o zagueiro improvisado como lateral, ele avança. É uma das raras oportunidades do segundo tempo onde o Corinthians conseguiu trocar um pouco mais a bola e conseguiu não ser desarmado com velocidade. Ele toca no Yuri Alberto, né? Faz aquele domínio já conduzido, né? Ele dribla o maluco do Flamengo, o zagueiro, acho que foi o Fabrício ou outro zagueiro lá, acho que era o Pablo. E ele bate na saída do Hugo Souza, né? Pessoal ainda debaixo do Hugo, entre o braço e a barriga. E faz Corinthians 2-1, né? Cirúrgico, né? O Yuri Alberto aí, um baita centroavante, né? A única chance clara que ele teve aquela no primeiro tempo, mas não foi tão clara. Ele meio que teve recursos ali para transformar numa jogada perigosa. E nessa aí, a chance clara que ele teve, ele guardou. E Corinthians 2-1, né? Depois o Vitor Pereira fez mais 3 substituições, né? Ele colocou o Rony no lugar do Queiroz. Ele colocou o Gil no lugar do Bruno Mendes. E ele colocou o Fagner no lugar do Juliano, né? E aí ele meteu ali um 3-6-1, né? Ele meteu Gil, Balbuena e Robert, os 3 zagueiros. O Fagner pela lateral direito, o Fábio Santos pela esquerda. Aí ele povoou todo o meio campo ali com Rony, Renato e Ramiro, né? Além do Fausto, que se manteve. E só o Yuri no comando do ataque, né? E o Corinthians conseguiu se segurar muito bem, né, cara? Depois do gol ali, ele ainda povoou o meio campo, né? Não dando mais extremidades não dando mais chance pro Flamengo criar pelo meio. E o Corinthians foi segurando até o final, né? O Flamengo jogou com cruzamentos ainda, mas o Corinthians se safou muito bem de todas as jogadas de ataque do Flamengo, né? Tanto antes do gol do Corinthians como depois, né? Em situações diferentes, com formações táticas diferentes. Mas o Corinthians se precaveu muito bem, né, cara? Vitória importantíssima, como eu disse, garantiu matematicamente o Corinthians na próxima Copa Libertadores, né? O Vitor Pereira não estava no banco de reservas porque estava suspenso, né? Tomou o terceiro cartão contra o Goiás. E aí vamos ver, né, se ele fica ou não. Eu acho que agora o campeonato praticamente acabou, né? Falta 3 rodadas aí, né, pro Corinthians, é isso? Tem o Ceará, o Coritiba e o Galo. Acho que são só esses 3 adversários que faltam. O Corinthians, claro, vai brigar ali para chegar em segundo, terceiro, né? Para conseguir mais dinheiro via Brasileirão, mas o objetivo, né, que era voltar para a próxima Copa Libertadores, está definido, então meio que tanto faz agora, né? Então eu acho que o Vitor pode dar a resposta dele, que eu acredito que seja negativa, já disse os motivos em vídeos anteriores aí, né? E vamos ver, né? Mas vitória importantíssima do Corinthians, do Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Flamengo, né? Um adversário aí que foi difícil essa temporada. E esperar, né? Que o Corinthians consiga reforços aí, consiga um treinador novo bom também, ou mantenha o Vitor, né? E vamos ver como o Corinthians segue, né, nesse finalzinho, esse restinho de Campeonato Brasileiro, esse restinho de 2022, né? Que 2023 seja bem melhor, né? Enfim, fiel, se possível deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!